A Marvel chegou num nível de complexidade no CM que muita gente se perde sobre o que é canônico e o que não é. Às vezes parece que a própria Marvel se perde, né? Eles acabaram de colocar as séries da Netflix de volta na timeline oficial, mas muita coisa está de fora. Ou tá numa situação complicada? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar quem que ficou de fora. Inextrantes, Peter aqui! Então vamos lá, agora que a série do Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punhos de Ferro, né? Justiceiro e a dos Defensores também são oficialmente parte do CM, pouca coisa na verdade ficou de fora. Mas o que ficou de fora exatamente? Você vai ver agora. Thanos, Titã Consumido. Pouco antes do lançamento de Vingadores de Guerra Infinita foi lançado um livro que tinha como objetivo aprofundar um pouquinho mais sobre o Thanos, dar mais background do Thanos, né? Já que ele tinha aparecido pouco até ali, até aquele momento. Esse livro se chama Thanos, Titã Consumido e conta a origem dele dentro do CM, ajuda a entender um pouquinho melhor como funciona a mentalidade do Thanos. Esse livro foi trabalhado com muito cuidado para não sair fora de nenhuma premissa da trama do CM. E a história é muito boa, a história é legal, mas por algum motivo que ninguém entendeu ainda, a Marvel resolveu cortar ele do cânone oficial do CM. Ainda vale a leitura. Inumanos. Bom, a série dos Inumanos é considerada por muita gente como uma das piores coisas já feitas pela Marvel. Cara, é muito ruim. Pensa numa coisa ruim. É pior do que isso aí. Ela surgiu primeiro como um spin-off de Agentes da S.H.I.E.L.D., mas foi uma das primeiras a serem cortadas do CM. Mas não totalmente. Tanto que em Doutor Estranho Multiverso da Loucura a gente teve a presença do Raio Negro, que é o rei dos Inumanos, depois que é interpretado pelo Anson Mount, que estava na série dos Inumanos. No máximo vão jogar essa série em outro universo, vão fazer isso. Mas o ideal é que ela nunca tivesse existido mesmo, não tem jeito, porque é ruim demais, eu prefiro até pensar que nem aquele universo existiu de tão ruim que é. Manto e Adaga. Ao contrário da série dos Inumanos, Manto e Adaga foi muito bem recebida pelo público. É uma série jovem, né, tem uma pegada diferente, mas lá, funciona muito bem, inclusive fez uma ponte com as séries da Netflix, que hoje são parte do cânone, olha isso. Mas Manto e Adaga não tá incluída na timeline oficial do CM, desconsidere isso aí. Não faz parte da história. Então assim, por um lado acho que é uma pena, só que por outro lado permite que esses dois heróis apareçam no CM a qualquer momento, o que também pode ser bem legal de se ver. Fugitivos! Ainda na área mais juvenil das séries da Marvel, muita gente curtiu demais as séries dos Fugitivos, né? Ou Runaways no original. E uma coisa interessante nessa série, galera, é que a gente sabe exatamente por que ela foi tirada do cânone e a culpa é do Darkhold. Exatamente. Em Fugitivos o Darkhold já existia antes de WandaVision e era bem diferente. Então isso atrapalharia demais todo o arco da Feiticeira Escarlate. Atrapalharia também Doutor Estranho Multiverso da Loucura e coisas importantes demais. Então assim, não tem como essa série existir no mesmo universo onde tudo tá rolando, não dá. Talvez em outro, né? Talvez eles botem em outro. Hellstrom. Hellstrom acho que foi uma tentativa interessante da Marvel contar uma história fugindo totalmente do estilo que ela estava acostumada. Na real, foi uma última tentativa de uma série do CM nos moldes antigos, antes do Kevin Feige assumir o controle dessa parte também. É uma série com um tom bem mais sério, sabe? De terror mesmo. E na época, o CM era bem mais família do que ele é hoje. E pra piorar, teve muito review negativo que não ajudou muito na popularidade dessa série. Então assim, não tiveram nenhum dó de cortar a Hellstrom do canônico também. Mesmo que ela tenha sido pensada como parte da linha do tempo principal. Ela foi criada pra ser parte do canônico. Cortaram, não dá mais pra colocar essa série no canônico. MODOK. A série do MODOK, né, no Hulu, já foi pensada fora do CM. Isso é uma pena, porque eu penso que, ao contrário dos outros títulos que até merecem ficar de fora, essa animação foi muito bem recebida. Ela é cheia de referências legais, ela poderia muito bem ser parte do canônico. Tipo, pra mim deveria ser parte do canônico. E não é nem por ser animação, né, porque a gente tem aí o What If e logo vão ter outras também. A gente sabe que foram anunciadas outras animações. E não tem nem como mudar de ideia, né, já que o MODOK, numa versão bem menos legal que a da série, já apareceu em Homem-Formiga em Vespa Quantumania. Aliás, muita gente não curtiu a história daquele MODOK. E eu entendo demais as reclamações. Na boa, aquele MODOK, porra, parecia Shark Boy e Lava Girl. Quadrinhos. Pouca gente vai se lembrar disso, ok, galera? Mas quando o CM começou, os primeiros filmes saindo, né? E a gente fazendo as conexões entre eles e tal, assim, a ideia era que o universo fosse expandindo nos quadrinhos também. Várias HQs chegaram a ser lançadas como histórias que se passavam dentro do CM. Sabe, entre os filmes, aprofundando alguns acontecimentos e tudo mais. Até o uniforme, o visual dos personagens era igual ao dos filmes, para não deixar dúvida de que se tratava da mesma versão daquele personagem. Mas aí, quando tudo começou a ficar grande demais, sabe-se lá por quê, a Marvel retirou todas essas histórias do cânone do CM. Você ainda vai achar muitas dessas histórias por aí, mas todas agora trazem um selo dizendo
que é uma HQ inspirada por tal filme do Sam. É assim que ficou. Eu acho que a ideia parecia boa. Realmente não dá pra entender porque que eles resolveram mudar isso. Mas fica também a indicação de leitura. Essas HQs renderiam bons what if. Ficaram boas as histórias. Agentes da S.H.I.E.L.D. E chegou a hora dele, com certeza vocês estavam se perguntando sobre isso, né? O elefante da sala. Afinal, Agentes da S.H.I.E.L.D. é parte do cânone do Sam ou não? Ou desconsidera completamente? Que foi só uma coisa aleatória? E a resposta é bem complexa. Na real, essa série foi criada para ser a primeira série de TV parte do Sam. Tudo começa ali com a morte do agente Coulson, né? Você lembra no filme tal, que ele morreu? Na verdade, não morreu, e é a partir daí que segue a história de Agentes da S.H.I.E.L.D. Só que muita coisa aconteceu desde então. Foram 7 temporadas ao todo, com muitas referências bacanas e tal, até que a Marvel resolveu tirar todas as séries. Foi quando o Kevin Feige assumiu esse departamento. Só que algumas das séries antigas voltaram ao cânone. É o caso dessa? Tudo indica que não, e a gente tem uma prova recente disso. Na série do Loki, a morte do Coulson foi mostrada de novo, mas nenhum sinal dele vivo depois. Ou seja, parece que oficialmente, pelo menos na linha do tempo principal da Marvel, nada disso aconteceu daquilo que a gente viu lá. Nada. Mas me diz você, qual que é a tua série favorita entre as que não fazem parte do Sam oficialmente? Qual você colocaria no cânone do Sam se você fosse o Kevin Feige? Tipo a gente nos comentários que eu quero saber de verdade. E apoia esse canal se inscrevendo, é só você tocar aqui. Se você tá fazendo isso, beleza. Se já fez isso, beleza também. E se você tá inscrito, só ativa o sininho. Aí você tá garantindo pra gente que a gente sabe que o vídeo vai chegar em você. Ou aí você assiste se quiser, lógico, né? Mas pelo menos a notificação com o título chega aí e você já fica sabendo o que tá acontecendo no Mundo Em Risco. Obrigado, galera. Tamo junto sempre. Bom demais. Até a próxima. Fui!